Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Aqui a gente sempre fala que a gente começa pelo vinho, mas a gente sempre vai além. Por quê? Porque o vinho puxa a gastronomia também puxa o turismo, e o turismo movimenta a economia da cidade. E o episódio de hoje ele tem um tempero especial: governança e união. Poços de Caldas está vivendo um momento de muitas oportunidades. E quando oportunidades chegam, uma cidade só cresce se tiver qualidade, mas principalmente diálogo, planejamento e instituições que estejam caminhando juntas. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil precisa das mãos. E para conversar sobre isso, principalmente com muita energia, com muita alegria, com presença, com visão, eu preciso conversar com alguém que esteja ali na ativa. E hoje eu recebo um convidado que representa uma nova geração da política local. Ele é casado com a Renata e pai do Miguel e se chama Douglas Eduardo de Souza, o Dofu. É vereador e presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Dofu, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências, meu amigo. Imagina, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Fábio. Obrigado pelo convite a todos, Rodrigo, toda a produção aqui. Fiquei encantado com o cenário, né, com o programa. Meus parabéns e tenho certeza que vamos bater um excelente papo aqui hoje. Pronto, então aqui, vamos dar início aqui num brinde. Seja muito bem-vindo e que você seja um ser humano sempre abençoado. A todos nós. Para mim que é uma grande alegria te receber por aqui e quero fazer questão de te receber com muita hospitalidade, com muito carinho e com muito respeito, porque o trabalho que você faz é incrível, sei um pouco da sua história. E já te adianto, porque aqui a conversa ela é leve, construtiva e sempre voltada para o futuro, para que a gente possa deixar aí informações importantes, que as pessoas possam ser iluminadas na sua jornada, no seu caminho. Antes de mais nada, aqui no Experiências, o vinho ele é um símbolo de cultura e convivência. A gente nunca coloca o vinho como um ator principal, ele é um ator coadjuvante. E eu acredito que ele também pode ser uma ferramenta de desenvolvimento. Por exemplo, tem os eventos, a própria experiência que o vinho proporciona, a qualidade do serviço prestado, o impacto disso para o turismo, as pessoas virem por causa das vinícolas na região, tal, e principalmente o que movimenta a favor da economia do município. Mas antes, vamos contar para quem está assistindo, vamos deixar o pessoal conhecer um pouquinho da sua história. Você nasceu em 1991. Estudou em escolas públicas e tem uma história familiar linda, desde lá dos seus avós, mas principalmente passando por gerações, porque seus avós já vieram de cidades menores, aqui cidades vizinhas aqui de Poços de Caldas, da zona rural, inclusive, né? E aí eles tiveram muitos filhos, né? E buscavam uma oportunidade de trabalho aqui na região, tal. E aí passando pela história dos seus pais, porque seus pais também seu pai e sua mãe vieram de fora também e se conheceram em 79. Olha como é que eu fiz o dever de casa. Se casaram em 88 e aí foram morar lá na região sul de Poços de Caldas. E lá morando foi quando surgiu você e a sua irmã. Conta um pouquinho dessa história, porque é legal a gente evidenciar, não só para quem é morador de Poços de Caldas, mas para o Brasil e para o mundo, porque a gente não tem fronteira. Você é o representante hoje da Câmara, presidente da Câmara de Vereadores, um jovem, mas que já tem uma experiência, mas tem uma história lindíssima e eu quero contar essa história. Claro, Fábio, com o maior prazer. É sempre muito bom contar a história, porque a gente acaba aprendendo também, né? As vivências são sempre muito importantes nas nossas vidas, mas como você já contextualizou aí, meus pais, viemos de família humilde, né? Meu pai veio ali da zona rural de Botelhos, a minha mãe aqui na divisa com São Sebastião da Grama, vieram muito jovens para Poços de Caldas para buscar uma oportunidade de trabalho, né? Casaram muito cedo também, já veio a minha irmã Paula, né? Minha parceira, minha sócia, uma grande amiga além de tudo, né? Então nós nos damos muito bem. E depois eu nasci em 1991, né? Nasci na Zona Sul de Poços de Caldas, como você sempre bem disse aí. E ali começa a minha história, né? Estudei em escola pública durante toda a minha trajetória de vida. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade, como garçom em um hotel aqui da cidade. Então, sempre conciliando o trabalho e os estudos, né? Nunca deixei de estudar, né? Nesse meio tempo. Meu pai foi operador de máquinas
na Danone por mais de 25 anos, né? A minha mãe é servidora pública da Prefeitura Municipal até hoje também, já completando quase seus 25 anos. Que legal. Minha mãe é serviços gerais numa creche aqui na cidade. E sempre prezou muito pela nossa educação, né? Então, assim, claro que não conseguiram dar uma oportunidade da gente poder estudar numa escola particular, mas acho que nunca tirou isso o nosso brilho e a nossa união ali, nós 4, né? Principalmente ali, Paula, Geraldo, meu pai, e a Rosângela, minha mãe. E aí, depois disso, a gente foi caminhando, né? Depois do primeiro emprego, eu já fui para outra empresa, né? Adquirindo muita experiência em outros segmentos também, não deixando parar de estudar. E aí eu chego até, após o ensino médio, eu estudei no Davi Campista, no centro, né, que aí eu já vim morar também aqui com a minha avó. E depois disso fui fazer eletrotécnica, fui fazer curso técnico no Dom Bosco, né, para ter uma profissionalização, porque eu tinha o desejo ainda de fazer engenharia elétrica naquela época. E foi muito bom eu ter feito o curso técnico, porque me mostrou que, de fato, eu não manjava nada, morria de medo de eletricidade, né? Mas foi muito importante para a experiência ali, porque acabei indo para a Danone, para a empresa Danone. E lá na empresa, o próprio gestor lá viu que eu não levava muito jeito para aquilo, né? Depois de 3 meses, ele, você não quer ficar mais na parte administrativa, né? E aí eu fui muito sincero com ele, falei assim, olha, de fato eu não estou me adaptando, eu tenho muito receio, né? De entrar nos tanques, enfim, nas torres, e não me adaptei. Ele me puxou para a parte administrativa, e foi quando eu me encontrei, que me apaixonei mesmo para a parte de planejamento, administração como um todo, e aí fui fazer engenharia de produção. Aí na engenharia de produção, logo finalizou o estágio na Danone. Aí na engenharia de produção eu voltei para uma outra empresa, chão de fábrica, comecei mesmo lá embaixo, na parte de expedição, na parte de produção. E aí logo teve um processo seletivo, passei em primeiro lugar para poder ir para o escritório lá. E aí foi a outra parte que eu sou apaixonado, que é vendas. A parte comercial, ela me encanta, porque abriu muitas portas. Relacionamento é tudo, né, Fábio? Então, assim, aprendi muito nessa área, né? E aí fiquei por volta de 3 a 4 anos, até que sempre tive o desejo, nesse meio tempo, de ter o meu próprio negócio, né? Então, abri o meu próprio negócio em 2013, 19 de agosto de 2013, e após o Sprint nasceu. A empresa que eu tenho muito orgulho, né? Muitos altos e baixos, como qualquer empresário aqui no nosso país, e estamos no mercado consolidado até hoje. E a vida acadêmica, ela não parou por aí. Logo após a minha formação, veio o ano de 2016, formei em 2015, veio o ano de 2016, onde já sempre muito envolvido com as causas sociais, isso é importante lembrar. Isso eu herdei da minha mãe também. Minha mãe foi ministra da Igreja Católica, uma pessoa sempre muito solícita com o próximo, nos ensinou muito, eu e a minha irmã, sobre a importância da gente cooperar na sociedade em que vivemos, né? E em 2016 recebi o primeiro convite para sair a vereador, de uma forma muito velada ali. Você não tem vontade? E nem pensava mesmo em política, em gestão pública de forma nenhuma, né? Estava muito novo também. Mas nós tínhamos aí o Lucas Arruda, que é um vereador, que é um grande parceiro, um grande amigo, que a gente tem uma longa amizade, que eu tive o prazer e o orgulho de poder apoiá-lo naquele momento. E ele foi eleito, né, no final de 2016 para assumir 2017. E aí, quando vem o ano de 2017, começa a borbulhar. O próprio Lucas, o próprio Gustavo Bonafé, que é um outro grande amigo que me incentivou muito a poder entrar na vida pública, para que eu pudesse participar de uma forma mais ativa, né, mais efetiva ali mesmo, porque via que talvez eu teria o perfil, né, de um gestor público. E aí fui fazer pós-graduação em gestão pública, me formei no final de 2018, início de 2019, e aí nisso eu já entrei no processo seletivo do Renova BR, que é a maior escola de formação política do país, né? Eu acho que todo político teria que ter uma experiência, passar por isso, porque ali, de fato, Fábio, abriu muito a minha cabeça, né? Eu tinha uma cabeça mais fechada mesmo, e ali na nossa turma a gente tinha pessoas, ideologias, uma pluralidade de ideias muito grande, e isso fez a gente enxergar a dor do outro, né? E se colocar no lugar, mesmo às vezes não concordando, mas respeitando. Algo que a gente perdeu muito, o princípio do respeito, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivenciando, né? E aí tive a honra de poder participar, fui o primeiro do sul de Minas a passar
naquele momento, a segunda turma do Renova BR, e ali foi um divisor de águas, né? Porque quando acabou a minha formação no final de 2020, já estava no período eleitoral, né? Um pouquinho antes do período eleitoral, eu falei, não, agora eu estou preparado para poder aí encarar essa disputa, né? Então, aí em 2020 fui candidato a vereador, tive uma votação muito expressiva por ser a primeira, fui o sexto mais votado da cidade, e aí começou a história na vida pública, né? E depois disso, é importante ressaltar que no Renova BR, depois que você é eleito, né, você vira uma referência, uma liderança da sua cidade, da sua região, e você tem que prestar conta, viu, Fábio? Não é só fazer um curso e pegar o diploma, não. Pegar o diploma, não. A gente tem que mandar relatórios, né, dos nossos projetos, de forma que a gente está fazendo, até para trocar ideias com os outros alunos, as novas turmas que depois vieram subsequentes, né? Para a gente poder ter essa troca de experiência, né? Vivências diferentes, pessoas de outras localidades, mas que políticas públicas poderiam ser aplicadas aqui na nossa região também. Então, foi muito importante. Eu tenho um orgulho imenso em ser Renova BR, né? E uma curiosidade, Fábio, rapidamente sobre isso, é que eu estava no Uber em São Paulo, no ano de 2024, indo para mais um encontro do Renova em São Paulo. E o diretor do Renova BR, o Rodrigo Cobra, é de Poços de Caldas, é um poço-caldense hoje, diretor nacional. Que então, bacana. Um cara muito bacana. Nossa, você vê que é uma pessoa muito humana, sabe? E que está muito próspero, assim, de poder ajudar cada vez mais as pessoas. Ele me liga e fala, Adolfo, onde você está? Eu falei assim, olha, estou dentro do Uber indo para o evento. Ele falou, faltou um palestrante, você vai para o palco. Eu falei, nossa, mas assim... Né? Do nada, não preparei nada. Eu falei assim, não, que isso, você fala bem, vamos contar a história. Vamos... Eu falei, tudo bem então. Né? E foi muito legal. Para mim foi um momento muito marcante na política, porque eu comecei a minha palestra dizendo, há 4 anos atrás eu estava onde vocês estão. Hoje eu estou aqui em cima, né? E foi o maior público que eu palestrei, tinha 800 alunos ali. Caramba. Gente do Brasil inteiro, e foi uma emoção muito grandiosa, assim, e eu agradeço muito por ter essas oportunidades, de a gente poder contar um pouquinho da história e incentivar mais pessoas a poder participar do processo político, que a gente sabe que é muito desgastante, é uma exposição muito grande e que as pessoas não querem participar, né? Cada vez mais se afastando do processo eleitoral, e isso é muito ruim, porque as pessoas acabam perpetuando o poder, às vezes pessoas que você não concorda, pessoas que cometem ilegalidades na gestão pública, né? Enfim. Mas foi e é, para mim, uma das grandes bandeiras é a educação política que a gente trabalha, né? E aí, entrando na Câmara Municipal, 21, na primeira eleição ali para a mesa diretora, eu já fui eleito para ser o primeiro secretário. Imagina a responsa. Muito grande, né? E o primeiro secretário é o que auxilia o presidente ali nas conduções dos trabalhos, nas questões administrativas, mas ao mesmo tempo foi muito positivo para mim ser o primeiro secretário, porque por mais que a gente já tinha essa formação, tanto da pós-graduação como do próprio Renova BR, mas na prática é diferente, né? Você leva aquele choque. Então foi muito rápido, porque em 6 meses ali a gente estava entendendo toda a tramitação, como funcionavam os trabalhos. Comecei a ganhar muita confiança dos servidores pela abertura que a gente sempre teve, né? Sou uma pessoa muito fácil de lidar, fácil acesso. E com isso a gente foi ganhando essa confiança. Fui aí para a eleição para presidente já no final de 2022. Fui o presidente mais jovem eleito aqui em Poços de Caldas, né? Para o biênio de 23 e 24. Fizemos um trabalho muito, muito interessante, muito legal, mesmo dessa independência entre os poderes, né? A gente focava muito nisso mesmo, e também, né, no fortalecimento do poder legislativo, né? Então fizemos reforma administrativa, abrimos concurso público, equipamos mesmo o poder legislativo que tantos servidores mereciam e precisavam, né? Eu falo que, enquanto político, Fábio, nós somos ali apenas uma engrenagem de potencialização aos nossos servidores que, de fato, fazem a roda girar, né? E aí fui para a eleição novamente, em 2024, para, mais uma vez, tentar uma cadeira na Câmara Municipal, e, com a graças aí de Deus, né, e com a confiança das pessoas, praticamente triplicamos aí a nossa votação, né? Então foi muito positivo. Agora também já estou novamente presidente da Câmara Municipal, né? Como mudou a legislatura, eu poderia concorrer novamente. E estamos chegando aí no final
desse maior desafio da minha vida, ser presidente da Câmara Municipal até aqui, né? Então, 25, 26 estou presidente, e aí depois eu não posso mais. Tá ótimo, né, Fábio? Mas resumidamente, essa é um pouco da minha história. Então, mas eu vejo isso com muito orgulho, com muita satisfação, porque pela tua história que você contou, que você narrou, dos cases, estudante de escola pública, né, com todos os limites que a vida poderia te oferecer, de desgastes emocionais mesmo, não apenas financeiro, mas de preconceitos, né, e de situações que poderiam ser... A gente sempre fala aqui uma frase que é: de uma montanha até um cego se desvia, são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. Uhum. Você tem a habilidade de saber tirar as pedras do caminho e seguir firme na tua caminhada. Isso é muito importante. Isso é uma característica de bons líderes. Deixa eu contar para quem está assistindo a gente um pouquinho sobre vinho também. Gosta de tomar um vinho, certo? Gosto. Se sim, então me fala qual que foi a primeira lembrança, eu vou trazer você um pouquinho para a conversa do vinho também, que você tem envolvendo vinho, mas vamos tentar trazer não apenas das farras da faculdade, da universidade, é porque nessas épocas nem vinho era, né? Não. Mas aquela lembrança com família, uma viagem, uma celebração que você marca, fala, cara, eu lembro que eu tomei um vinho assim, que foi um momento mesmo, que o vinho ele foi o coadjuvante, não o ator principal. Mas você sabe que eu tenho uma história interessante com o vinho, porque assim, sempre tomei muito pouco vinho, para te falar a verdade. E aí, quando eu mudou a chavinha, assim, foi numa viagem que a gente fez para São Roque, ao lado de Sorocaba. Sim. Onde a minha esposa tem alguns familiares lá na cidade. A gente foi para um evento da família. E aí um tio dela falou assim, olha, vocês gostam de vinho? Eu falei assim, eu não sou muito tomador de vinho não, mas ele falou, não, porque aqui tem a rota do vinho. Vamos lá fazer um passeio nas vinícolas e tudo mais. E eu lembro que a gente saiu no sábado de manhã e fomos para lá. E a gente chegou, aí já fomos na primeira vinícola, tinha a parte da degustação, começamos a degustar, falei, nossa, que bacana, gostoso. Fomos na próxima vinícola, também degustamos. Chegou na última vinícola, Fábio, eu já tinha comprado 6 garrafas de vinho, chopp de vinho, já tinha, né, e já fui empolgando. E de fato ali foi um despertar, porque além de tudo, né, a gente conheceu as histórias, tinha o pessoal fazendo os passeios, né, fazendo toda a produção do vinho ali, e eu fiquei encantado. E ele começou a me explicar, ia começar a entender um pouquinho mais de vinho. E ali foi por isso que eu falo que essa viagem foi marcante no que diz respeito a vinho, porque a partir dali eu comecei a comprar vinho, eu comecei a aprender a degustar o vinho, né? Não é tomar 5, 6, 7, 8 garrafas assim de uma vez, né? Mas é uma bebida que me atrai bastante, que sempre que possível a gente está sempre tomando um bom vinho. E é uma história que me marcou porque aí foi um divisor de águas mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito cervejeira. Minha família sempre foi muito cervejeira, meu sogro sempre foi muito cervejeiro, e o vinho ele veio para agregar, e eu falo que até no sentido de qualidade de vida mesmo, né? A gente poder saber apreciar uma boa bebida, uma boa comida acompanhada do vinho, enfim. E ali, essa para mim é uma história marcante, porque foi ao mesmo tempo engraçada, mas foi ali um divisor de águas onde eu comecei de fato a tomar vinho. Eu sempre falo que o vinho é muito mais do que uma bebida, né? Ele está relacionado à mesa, aos encontros e principalmente à cultura e muitas das vezes, para quem ainda conhece pouco, essa questão da curiosidade. E nós estamos aqui em Poços de Caldas, que é uma população aí, segundo o IBGE, 170 mil habitantes, mas eu acho que... Passamos de 200. Eu acho que já temos mais de 200 aqui, tranquilamente. E nós temos um público já nativo. Eu recordo que as primeiras degustações de vinhos que eu promovi aqui vêm em 2005, mas já tinha a Soave, por exemplo, que nasceu há mais de 30, quase 40 anos atrás. Ou seja, um público que vem buscando experiências, com harmonização do vinho com a comida, ou cartas de vinhos, restaurantes com boas cartas de vinhos, e se o serviço está adequado. E esse movimento está vindo numa crescente. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que em 2002, eu morava em São Paulo, trabalhava com vinho, e a cidade de Campinas, eu até entrevistei o Bruno Viana e o Diego Arrebola, que o Diego foi eleito 3 vezes o melhor sommelier do Brasil. Ele era de São José dos Campos, mas depois ele mudou para Campinas. E o Bruno, um querido amigo, professor da SB Som, que mora em Campinas. O pessoal saía de Campinas para ir jantar em São Paulo. Eles pegavam a rodovia dos Bandeirantes, né, Anchieta, e ia lá jantar, depois voltava para casa. E eles não valorizavam os restaurantes ali em Campinas, porque achavam que o melhor serviço estava lá em São Paulo. E aí foi feito todo um trabalho que hoje muita gente sai daqui de Poços de Caldas para jantar lá em Campinas. E isso já vem crescendo, o pessoal está investindo, você percebe cada vez mais restaurantes
investindo, fazendo um trabalho correto, fazendo os eventos. E também, do ponto de vista do público, a gente percebe que a cidade ela ganha muito quando ela incentiva experiências de qualidade, porque a questão da responsabilidade de falar de uma bebida alcoólica, né? A pessoa vai beber, vai dirigir, pode colocar. Eu sempre falo, se for beber, não dirija, sempre tome água. Deixe quanto mais seu corpo está hidratado, mais rápido você elimina o álcool. Então, você aproveita melhor os benefícios que o vinho pode te oferecer. Então, nessa época lá de Campinas que eu estava te falando, que a gente tinha essa situação muito parecida, que a gente tem ainda muita gente saindo de postos, mas já está mudando, a gente percebe que foi um trabalho exaustivo, massivo, mas que mudou a consciência das pessoas. E agora a gente está tendo esse movimento aqui na região das vinícolas, que a gente precisa despertar essa chama, porque o meu pai produzia vinho em Caldas, na Bocaina, por exemplo. Andradas foi eleita agora em 2017, reconhecida pelo governo de Minas como a capital mineira do vinho. Espírito Santo do Pinhal, que está aqui no estado de São Paulo, está fazendo vinhos fantásticos. Águas da Prata, Caconde, Caldas, ou seja, está todo mundo crescendo muito. Então, assim, a gente meio que está bem no centro, literalmente, do vulcão, né? Cercado de vinícolas incríveis. E talvez ainda está faltando despertar da população nesse sentido, de o quanto que isso vai ser vantajoso para as pessoas. E você que é uma geração nova e também uma liderança de influência, com certeza, se a gente conseguir, tendo essa responsabilidade, mas entendendo que oferecer um serviço de qualidade, oferecer um serviço valorizando o produtor local, regional e somando isso com as cidades vizinhas, né? E pegando também iniciativas como tem a CIA, que pode promover o comércio, você tem o Senac, o Sebrae, que dá para fazer... Ou seja, dá para a gente se dar as mãos ali. O que você acha que o público hoje, com base nessa dificuldade da sua história, né, que você contou para nós, versus esse momento depois do vinho, o que será que hoje está acontecendo aqui em Poços de Caldas? Você acha que o público ainda ele quer mais preço? Ou será que ele quer uma orientação, um aprendizado mais específico para ele vir e acompanhar esse caminho, essa jornada? Eu acho que são vários os fatores e cenários aí nesse sentido, né? Hoje nós temos uma população, não só a população de Poços de Caldas, mas o turista muito imediatista, né? Ele quer o negócio para ontem, ele quer um bom atendimento, mas ele quer um bom preço, então ele não consegue nem degustar e nem apreciar aquele produto de fato de tanta agilidade, de tanta pressa que nós temos na vida, né? E eu me cobro muito disso também, sabe, Fábio? Eu sou uma pessoa muito acelerada. Acho que a Jennifer está aqui nos estúdios nos acompanhando, não deixa eu mentir, né, disso. Então, às vezes a gente acaba deixando de viver, a verdade é essa, né? Porque a gente está sempre muito acelerado em todos os aspectos possíveis. Então, eu acho que esse é um ponto. Principalmente essa nova geração que está vindo agora, né? A gente trabalha muito essa questão, como eu disse, que é uma das minhas bandeiras, a educação cidadã, a educação legislativa. Então, nós vamos até as escolas, vamos até as faculdades, conversar com os alunos, trazemos eles também para dentro do Poder Legislativo, para a gente entender quais são as suas expectativas, né? E o que eles pretendem para suas vidas profissionais, enfim, carreiras, e a gente se esbarra muito nesse sentido mesmo, né? Querem ganhar o dinheiro, mas não querem passar pelo percurso, né? Pela trajetória. E sentir, e é tão prazeroso você sentir a trajetória, né? Você, poxa, eu consegui chegar até aqui, né? E aí, voltando um pouquinho referente ao vinho, eu acho que o vinho ele pode ser, não acho, né? Ele deve ser uma porta de entrada para a nossa região. Como você disse, várias cidades ao redor, elas estão cada vez mais estruturadas com as suas vinícolas, com as suas produções, trazendo um produto de qualidade. Fora o vinho, nós temos as cervejas artesanais também, que é um grande diferencial da nossa região vulcânica aqui. Nós temos os queijos, nós temos os doces, né? Então, assim, nós temos um potencial de crescimento muito grande, não só Poços, mas mais regional. Mas, para isso, a gente precisa dessa convergência, como você bem disse, né? Nós temos várias as frentes aí, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pode ajudar nesse processo, Senac, Senai, que é o Sistema S, que pode ajudar muito nessa produção e nessa formação dos jovens, de pessoas que queiram entrar nesse nicho do turismo, do vinho, da cerveja, do doce, do queijo, né? As produções rurais também, que é uma outra dificuldade que nós temos no solo de Poços de Caldas, Fábio, que é a evasão das zonas rurais. O jovem da zona rural hoje, ele não está com uma perspectiva positiva de ficar no campo, né? Inclusive, hoje nós temos uma reunião com o pessoal do CONDRAS, que é o Conselho Rural, que são 2 jovens que estão à frente.
Então, que a gente tem um orgulho muito grande. Eu quero fazer um trabalho com eles nesse sentido, para a gente poder fomentar e articular para ajudar os jovens a ficar no campo, né, para que possam fazer suas produções, né, ali de uma forma muito mais estruturada, vamos dizer assim. E a gente precisa trabalhar esse incentivo. Então, esse cenário que eu vejo hoje é essa dificuldade. O imediatismo que as pessoas têm hoje de ganhar dinheiro, enfim, mas não importa a qualidade. Ou essa questão mesmo da capacitação. Então, acho que são alguns pontos que a gente precisa, aí, enquanto poder público, ser essa engrenagem, ser esse elo, né, de construção de todos esses fatores que eu citei aqui para você. Claro que a economia ela vai ser movimentada por várias frentes. O vinho é um nicho, né? Ele é um percentual muito pequeno da sociedade, e quando a gente está falando isso, então, uma população maior de idade, maior de 18 anos, tem pessoas que não querem, enfim. Então, toda vez que a gente vai falar de turismo, por exemplo, incentivar o turismo, qual o impacto isso vai causar na sociedade? Porque é mais trânsito, é mais pessoas... tudo tem ação e a consequência. Agora, Poços de Caldas, ela, né, aqui no centro do olho do vulcão, ele, na cidade mesmo, não tem vinícola, aquela estrutura de produção de vinhos. Mas a gente está cercado aqui, por exemplo, são vinícolas fortes, tá, super renomadas. Em Caldas, a gente tem ali a Estrada Real do Murilo, que fez todo esse estudo, inicialmente via Epamig, e hoje faz um trabalho magnífico também com as mudas, que com o ciclo da poda invertida, né, os vinhos que a colheita é feita no inverno, estão sendo premiados e reconhecidos no mundo inteiro. A gente tem uma vinícola centenária, duas, eu conheço várias, né, mas a Casa Geral de Marcon, lá em Andradas, que ajudou aí, né, nesse destaque para ser reconhecido como a capital mineira. Aqui em Espírito Santo Pinhal tem a Guaspari e a Amana, que a gente, inclusive, eu fui com o Rodrigo lá, a gente fez uma matéria. Meu, que espetáculo que estão investindo. Mas o que acontece nesse entorno? Não tem hotel. E aí, olha a preocupação deles. Como receber o turista se não tem onde eles se hospedarem? Então, Sim. Eles precisam ficar em Poços de Caldas, por exemplo, para daqui ir de carro para lá. Mas como é que ele sai daqui e vai de carro lá para tomar vinho? Então, olha como é que é um ecossistema que precisa ser conversado. Com certeza. Porque é interesse para todo mundo. É interesse para o hotel, é interesse para o restaurante, é interesse para o cara da vinícola, entendeu? Claro que isso está atraindo um monte de investidores que estão comprando terras para construir hotéis aí, e está acontecendo. Mas será que a gente tem que ficar quietinho aqui em Poços de Caldas e deixar os hotéis crescer em Espírito Santo Pinhal e em Andradas? Porque daí o turista que vem da cidade de São Paulo não vai vir para Poços de Caldas. Ele se hospeda e fica lá. Ou será que a gente não pode ser, de repente, uma referência nesse sentido e estimular essa união? E se você pegar as 16 cidades, eu tenho esse estudo, tá? Está pronto esse estudo, inclusive. Eu entreguei para o Paulo Ney. As 16 cidades em torno de Poços de Caldas, o Sebrae está fazendo um trabalho muito legal também com 12. Eu coloquei 16 porque 4 cidades não fazem divisa, mas são interligadas pelas rodovias. Sim. Quando você pega, é um trevo de 4 folhas. Então, eu falo trevo 1, trevo 2, trevo 3. Aqui você pega Andradas, Vitura, Santa Rita, Caldas. Esse é um trevo. E aí você volta para Poços. Aí depois aqui você vai Campestre, Botelhos, vai ali em Caconde, volta em Poços. Depois você vai para Caconde, Vargem Grande, volta para Águas da Prata. Depois você vai para Águas da Prata, vai até São João, até Pinhal, Andradas, termina. Trevo de 4 folhas. Essa malha viária daria aproximadamente 120 quilômetros mais ou menos no dia. Então dá para você ter vans aqui, por exemplo, que leva as pessoas para fazer, não apenas do vinho, mas você pode de manhã, não precisa tomar vinho de manhã, né? Vai ver o café, vai ver o queijo, aí você almoça dentro de uma fazenda. Olha quantos programas... Eu sei que isso é uma iniciativa muito mais privada do que pública, mas o que de repente a gente precisaria nessa conversa é ter um insight de como transformar isso em oportunidade para a hotelaria e para a gastronomia local. E é uma questão que a gente, na verdade, é uma questão mais privada do que pública, mas a gente, enquanto gestor público, a gente pode potencializar isso, né? Através de estudos, dados e evidências, que de fato isso será viável não só para Poços, mas para a região. Eu falo, Fábio, que Poços, ao longo do tempo, ela perdeu um pouco dessa referência de ser um polo regional. E a gente precisa resgatar isso. A gente sempre foi uma referência em saúde, nós precisamos resgatar isso. A gente é uma referência hoje em atração de indústrias. Sim. Isso nós somos, né? Nos últimos 6 anos foram 52 novas indústrias e isso é de aplaudir mesmo e faço sempre essa referência positiva do governo passado na atração de empresas que foi super positiva. E essa questão de turismo também, por quê? Com a terceirização dos pontos turísticos,
nós aumentamos, inclusive, muito, né, a atração de turista de Poços de Caldas. O perfil do turista de Poços de Caldas, ele mudou também. E a gente precisa, eu falo que, eu até falei isso numa entrevista recente que eu concedi, que eu falo que se você ficar em Poços, você pode ficar 15 dias em Poços de Caldas que você não repete passeio. E isso engloba a nossa microrregião aqui. As vinícolas, como você disse, o café, o doce, enfim. Nós temos muitos cafés nas regiões rurais aí que são interessantíssimos, né? Degustação de diversos produtos. Então, a gente consegue fazer esse elo, né, entre o público e o privado. Eu fiz inclusive meu TCC quando eu me formei na pós-graduação de gestão pública, que é a PPPs, a importância das parcerias público-privadas. Porque eu acredito que o poder público ele fica muito sobrecarregado também de tudo que envolve a sociedade. E a gente precisa buscar esses braços, né, para poder dar vazões importantes nas demandas. E essa é uma demanda potencial. Eu acho que você tem toda a razão nesse sentido, concordo plenamente também, já conversamos com outras pessoas sobre isso, de que Poços pode fazer isso. Mas a gente precisa também mudar um pouco, talvez, abrir um pouco a cabeça da rede hoteleira aqui de Poços de Caldas, né? A gente sabe que são excelentes gestores, mas ainda tem um pouco da cabeça um pouco fechada, né? Assim, aqui não é crítica, não é falando mal, mas é uma visão de quem está na gestão pública e vê, né, uma certa dificuldade de entender essa prosperidade que a rede hoteleira pode trazer, né? Pensando no turismo, pensando na economia, e é um ciclo como a gente já conversou. Então, eu acho que é uma das questões que eu gosto de trabalhar, né? Desenvolvimento econômico de uma forma geral, e é uma questão que eu converso muito com o Franco, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, nesse sentido, né? A gente poder voltar a buscar esse protagonismo mesmo para Poços de Caldas em diversas áreas e situações, como a gente já mencionou aqui. Excelente, que muito bom ouvir isso, porque realmente a carga tributária, por exemplo, no estado de Minas, a gente está na divisa com o estado de São Paulo, isso acaba inibindo um pouco e estimulando, inclusive, o contrabando, o comércio ilegal, até mesmo vinhos falsificados, trazidos de outros países. Então, a gente tem que botar esse assunto na mesa, porque a gente vem para realmente... Eu defendo o vinho, mas eu sou fã de cervejas artesanais, adoro, as principais estão aqui. É o conceito realmente do vinho. E também, principalmente, o desafio nosso... Você, por exemplo, aprovou, achei muito bacana, porque foi um projeto que consta lá no teu histórico, de leis ligadas ao desenvolvimento e setor produtivo, com as regulamentações mesmo, e principalmente para a simplificação, né, do empresário, para que ele consiga ter uma vida mais leve, vamos falar assim, na jornada dele. Para a gente finalizar, então, esse bloco, que tipo de iniciativa, o que a gente poderia dar um pontapé inicial para a gente estimular cada vez mais as experiências enogastronômicas, mas sem elitizar o vinho? Tentar trazer uma audiência pública, tentar trazer numa reunião todo mundo, Contur, Sebrae, a Secretaria de Turismo já tem feito um trabalho maravilhoso. Sim. Eu entrevistei o Franco aqui, está incrível. Mas eu ainda estou percebendo que também está preso essas engrenagens aí. O Sindicato de Hotéis, a CIA, né, o Convention Visto Bureau, que está muito bacana o trabalho que eles fazem. Ou seja, tentar colocar todo mundo numa sala. Ou será que santo de casa não faz milagre? Mas você entende que são ações soltas? Cada um está remando para um lado, né? Então, é por isso que a gente tem que ser esse elo de construção coletiva, para que a gente possa ter essas benfeitorias e esse crescimento de uma forma orgânica, organizada, para Poços e para a região. Então, assim, é uma discussão muito ampla, viu, Fábio? Esse desenvolvimento, né, como a gente está conversando aqui, mas a gente precisa de um pontapé inicial. Acho que uma audiência pública é super válida, a gente poder debater e discutir, e dessa audiência pública que eu falo, ela não pode ser só ser uma audiência por ser, fazer por fazer. Ela tem que ser com um cronograma, um passo a passo, né? Então, precisa da boa vontade de todos os entes aí citados por você em quererem participar, que eu acho que poderia sim ser um pontapé inicial. Estamos começando o ano agora de 2026, né, com muita vontade em fazer acontecer, muita vontade em trabalhar. Eu acredito que seja isso. Um diagnóstico também, né, como você disse, que já tem alguns estudos. Eu acho que juntar os seus estudos com o do Sebrae, por exemplo, que faz um trabalho fantástico também aqui. O nome do Ivan, né? Cumprimentar a todos do Sebrae. A gente buscar em cima de dados e evidências sempre, né? Eu acho que a gente tem que se basear nisso para articular e fazer política pública acontecer e já levar isso, inclusive, para a mesa. E aí, a partir disso, a gente conseguir ir fazendo um cronograma do que é possível fazer para se tornar política pública, para se tornar parcerias público e privados viáveis para que tudo isso aconteça da forma que a gente espera.
Bacana. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? Que começo bom. O vinho, ele é ponte. É ponte boa e que conecta pessoas, serviço, experiência e principalmente a economia local. E você que está assistindo aí, gente, qual vinho marcou a sua história? Comenta aqui pra gente, tá bom? Ó, antes de eu ir pro break, eu preciso falar de um espaço muito bacana que eu quero te convidar a viajar um pouquinho comigo. A Quinta do Ribeiro Santo, no Dão, em Portugal, é daquelas vinícolas que falam baixo, mas entregam alto. Elegância, frescor, identidade terroir e vinhos que pedem mesa, conversa e tempo. Fica aí comigo, porque o vídeo a seguir é daqueles que dá vontade de pausar só para apreciar. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E voltamos. Você tem um apelido muito bacana, Dofu, e eu tenho certeza, eu já sei da história, o pessoal não deve conhecer, achei legal você comentar o porquê que veio esse Dofu. E a gente sabe que a gastronomia, Dofu, ela tem a identidade dela, né? Ela representa, eu sempre falo que a gastronomia reflete a cultura de uma sociedade. Você chega numa cidade para visitar, você quer conhecer o hábito, o costume, sente-se à mesa do restaurante e veja como que você vai ser servido e o que você vai comer. Ali ele te conta toda a história sem falar uma palavra. Só da forma como você está sendo servido e o que ele está te colocando na mesa. Isso é muito importante. E ela sempre precisa acompanhar o turismo, porque o turismo não é só a gastronomia. Você tem os pontos turísticos, tem todo o cuidado da cidade. Mas se você entrega qualidade na comida, mesmo que esteja chovendo lá fora, aquela experiência conta muito, porque ele precisa comer, ele precisa jantar, ele precisa tomar um café da manhã numa padaria, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho disso agora, na prática, nosso dia a dia. Primeiro, trazendo a experiência do Dofu. Me fala aí um prato simples, quero te trazer essa emoção, que te traz aquela memória afetiva da família, pode ser daqui de Poços ou qualquer outra cidade aqui do interior. Nossa, eu sou muito básico, viu, Fábio? Minha mãe gostava muito de fazer o famoso mexido, né? Então, o mexido para mim é o simples mesmo, arroz, feijão, carne moída, era o mexidão que a gente fazia, e um ovo frito, bem molinho por cima. Não, comia até na panela, assim. E é um negócio que me marca muito e até hoje. Eu passo lá na casa da minha mãe e falo, mãe, você não faz pra mim o mexidão? Porque, nossa, me lembra muito a infância, sabe? E naquela correria do dia a dia, eu falei, nossa, tem um mexido. Não, tá ótimo. Então, a gente acostumou e marcou muito a minha infância, a minha vida até hoje. Então, faço questão de sempre falar do mexidão da dona Rosângela. E olha que legal você falar isso, porque o segredo não está efetivamente no que está em cima do prato, mas em todo o contexto. Exatamente, que está em torno do prato. Que criou-se uma referência e uma emoção, né? Assim, para mim, quando eu falo do mexidão. Então, assim, é muito legal. E eu ligo para ela, às vezes, eu falo, mãe, faz para mim que eu vou passar aí, né? Então, é uma coisa que me marcou bastante. Outra coisa que te conecta também com esse setor, que eu sei que você, aos 14 anos, trabalhou como garçom num hotel aqui na cidade. E eu tenho certeza que foi um desafio para você. Só para você saber, eu sou nascido em 76 e o meu pai me emancipou, meu pai falecido, pai, infelizmente, com 12 anos de idade, naquela época podia. Eu precisava tirar carteira de trabalho para trabalhar e meu primeiro registro foi em 1988. Eu tinha 12 anos e eu fui registrado, porque ele me levou lá no juiz e o juiz me deu a emancipação com 12. Ele falou, precisa trabalhar, vai ser arrimo de família, tem que trabalhar. Aquela época era outra época, né? Sim. E eu lembro que eu fui ser costureiro, trabalhar com máquina de costura industrial, costurar lona, com 12 anos de idade.
Então, imagino para você com 14 anos trabalhando como garçom num hotel que cidade turística lotado e que servia comida para todo lado. O que você mais achava assim que podia travar naquela época para você profissionalmente que estava chegando frente a essa geração atual que a gente está preocupado hoje do que vai ser o serviço lá na frente? Porque se os jovens não quiserem vir trabalhar, quem vai fazer o serviço? Será que a gente vai passar de robô? Será que a gente... Como é que é a preocupação que a gente tem nesse desafio de um jovem hoje, vamos falar a partir de 16 anos, dentro da área legal, para que ele entenda que aquilo ali sim pode ser uma grande oportunidade para a vida dele, vai fazer parte da história dele e ele precisa entender que cada passo é importante. É. Você sabe até contar uma história curiosa quando eu tive essa experiência de garçom, fui 2 anos garçom. Na verdade, no hotel você é garçom, você era barman, fazia tudo. Fazia de tudo um pouco, né? Porque a gente entrava, eu lembro que a gente entrava, eu estudava de manhã na época, entrava das 3 até as 11. E chegava no final de semana, eles pediam pra gente entrar de manhã, das 7 às 3. E aí, se faltava gente, você tinha que dobrar. Nossa. Então, eu ia das 7 às 3 e depois das 3 às 11. As pernas ficavam arrebentadas, né? Mas foi uma experiência grandiosa. E eu tinha um maître na época, era muito bravo. Mandar um abraço para ele, o Braz. Gente boníssima, mas aprendi muito com ele, sabe? Essa questão da disciplina, de horário, de atender sempre bem as pessoas. Eu tinha muito receio em servir vinho, porque era um desafio, ainda mais quando a pessoa entendia de vinho, né? A forma de você... conduzir, de servir, enfim. Tinha muito receio com isso, mas aprendi muito, sabe? Foi uma experiência grandiosa ali para mim também, ser garçom, né? Incentivo muito as pessoas também a trabalhar, porque é uma profissão tão bela, né? Tão bela, você conversa com a pessoa, você tem essa comunicação o tempo todo, essa vivência com pessoas diferentes, culturas diferentes, né? Você aprende muito servindo também, mas a gente sabe que essas profissões, elas estão cada vez mais difíceis de você atrair o jovem, né? E a gente sabe que em grandes restaurantes, Poços eu não sei se já está nesse patamar, mas em Campinas e São Paulo paga-se muito bem, né, para um bom garçom, num bom restaurante, porque sabe que faz a diferença. O garçom ele acaba sendo ali a porta de entrada, a pessoa que vai ser a referência do restaurante, do nome do restaurante ali no atendimento, né? Então a gente gosta de incentivar muitos jovens nesse sentido, nessas profissões. Uma outra profissão também que não tem muito a ver, mas acho que encaixa do que a gente está conversando, né, com esse imediatismo que está acontecendo hoje, outro dos jovens, que vai ser a profissão que vai ser mais bem paga, acho que nos próximos anos, que é pedreiro, servente. Ninguém quer ser mais. É difícil demais você achar hoje, para você fazer uma reforma, para você fazer uma construção, pessoas de confiança que trabalham bem. Então, assim, as pessoas que não quiserem essa profissão vão perder uma oportunidade imensa aí, né? Então, essas profissões que a gente fala que antes eram tratadas como portas de entradas, elas vão ser as profissões de referência nos próximos anos, eletricista, encanador, enfim. Então, a gente tem que incentivar os jovens nesse sentido, né? Então, eu acho que toda experiência é muito válida a gente ter esse processo, né, de construção profissional, de construção pessoal, e casa muito bem com a metáfora que a gente falava aqui fora do ar, né, que você me explicou brilhantemente aí, que faz todo sentido para as nossas vidas, né, Fábio? Exatamente. E assim, uma das coisas que eu fico preocupado mesmo é porque está muito no mindset mesmo, né? Tem a pessoa que gosta de servir e tem a pessoa que gosta de ser servido. E aí é natural a pessoa fazer essa seleção, tá tudo certo. Uhum. Agora, a questão é a forma que ele está sendo capacitado e a forma como ele está sendo orientado. Vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos a 87ª edição do curso básico de vinhos agora em novembro pela SB Som, que é uma escola de Campinas, né? Que ela está vinculada à W7, uma escola riquíssima de Londres. E estiveram lá presentes 15 alunos. Desses 15 alunos, tinha lá 6 consumidores e 9 profissionais da área, que tinham pessoas que trabalhavam em restaurante, trabalhavam em hotéis, veio gente de Andradas, das vinícolas de Andradas, para fazer esse curso. Uma pessoa trabalhava na construção de adegas, né? Então, percebe que as pessoas estão buscando a informação para o aprendizado. E aí eu fui conversar com outros donos de restaurantes, por que não incentiva para botar o funcionário e tal? E aí é o cachorro correndo atrás do rabo. Ah, não, eu não vou investir porque eu invisto, esse cara amanhã eles me abandonam, me soltam aqui por causa de 200, 300 reais, ele sai e vai trabalhar no outro restaurante. Aí eu fui perguntar para o garçom, por que você não faz o curso? Investe na tua carreira? Ah, não, porque eu não sei se eu vou vender sapato, eu não sei se eu vou trabalhar na sorveteria, eu não sei o que eu quero da vida.
E aí onde entra esse grande desafio, por exemplo, eu trago essa responsabilidade até para a Senac, Instituto Federal, Sebrae. Eu entrevistei aqui o Edson Poiati, do Senac Minas, de Belo Horizonte, o Ivan Figueiredo, eu entrevistei ele também, o próprio secretário de Turismo Franco, o Paulo Ney, e falando assim, gente, é difícil para o dono do restaurante porque ele está muito pressionado no sentido de ele tem que ter vigilância sanitária, corpo de bombeiro, lei de zoneamento para se pode ter barulho, pode ter mesa na calçada, imposto, o POPs, o Ministério do Trabalho, porque tem o horário certinho, né, segurança, ou seja, a garantia que a comida que está chegando não vai chegar estragada, então ele tem que ter lá os POPs, né? Eu fui dono de restaurante, eu na Trilha do Vinho, né? Então posso falar, fui presidente da Abre também. Então, assim, o grande desafio é a gente não pressionar o dono do restaurante, mas ele precisa estar na linha, porque isso tudo é muito importante. São temas aqui que são 100% fundamentais para que não aconteça nada, né? Na frente lá por exemplo, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, pega fogo, acaba a energia, pronto que o pessoal sai. Agora, a mão de obra específica, porque a gente sabe como tem esse problema, e dado tanto o crescimento das vinícolas, quanto aqui o movimento que está acontecendo de terras raras, eu tenho 3 apartamentos que eu alugo no Airbnb. Estou recebendo turistas da Austrália, da Inglaterra, e estão ficando lá na minha casa. E alguns já estão sendo os funcionários já que estão vindo para trabalhar. Estão ficando assim 15 dias, 20 dias, 30 dias. E são pessoas que trabalham em economias, por exemplo, o euro está 6 por 1. Então, quando o cara vai fazer... E lá ele ganha 1 por 1. Quando ele vai gastar aqui, ele está vendo que a conta de lá aqui é dividido por 6. É 6 vezes mais barato para ele. Então, ele quer comer bem. Mas o que ele quer? O serviço adequado. E aí eu também, na minha experiência profissional em São Paulo, eu tinha muito relacionamento com o Alex Atala, que é um dos chefes mais renomados aqui do Brasil. E eu tenho uma frase, eu sempre repito uma frase dele, que ele deu uma entrevista para Marília Gabi Gabriela, que ele falou assim: o problema não é o preço que se cobra em relação ao produto ou serviço que se entrega, mas a qualidade do produto ou serviço que se entrega em relação ao preço que ele cobra. A pergunta é, você está entregando? Então pode cobrar porque tem quem paga. E aí, às vezes, a pessoa fica nessa discussão, tipo assim, qual é melhor? O mais caro ou o mais barato? Normalmente a pessoa fala, o mais caro. Tá, mas por que você quer vender o mais barato? Ah, porque é concorrência. Tá, mas você é o melhor. Tá vendo? Então, assim, segurança, né? Falta mudar esse mindset. E aí, sabendo que a gente tem que mudar isso para a gente mudar uma cultura na sociedade, e as pessoas não querem aprender, de repente, o que você acha da gente ter leis de incentivo, que a gente possa trazer escolas, o próprio Sistema S, mas, enfim, fomentar isso dentro de um... Eu falei para a gente ter uma audiência pública, mas pode ser reuniões, enfim, Sim. um cronograma para fazer esse planejamento que a gente possa oferecer para os donos de restaurantes que estiverem ativos, que estiverem legais na vigilância sanitária, legais no corpo de bombeiro, legais na... Criação de selos, né? Faz os selos certinho, e aí, olha, você tem direito a proporcionar o número de mesas. Aí, o restaurante que tem 10 mesas, você vai ter 2 funcionários fazendo treinamento. Funcionário que tem 40 mesas, você vai ter X, multiplica proporcional, por exemplo, entendeu? Sim. Mas eu acho que isso precisaria acontecer para a gente mudar. O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Eu acho que só voltando um pouquinho do que você falou, que o empresário, às vezes, dono de restaurante, fica muito sufocado, porque tem essa questão de KNAI, de zoneamento, de preços, às vezes, abusivos, né, no que diz respeito ao aluguel. Né? A gente sabe que há uma grande concentração, principalmente na área central, de poucas famílias, né, que tomam conta ali de grande parte dos imóveis, e isso acaba encarecendo muito. E aí envolve uma outra vertente que é importante. A gente precisa de um novo plano diretor. A gente precisa de uma nova lei de uso e ocupação de solo. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente não tem critérios muito específicos. Por que uma rua é grupo 2 e 3, a outra é 5 e 6, sem critérios nenhum, sabe, Fábio? E isso atrapalha todo o desenvolvimento da cidade. E de uma forma geral, eu estou falando que você citou o exemplo dos restaurantes, mas temos várias áreas que hoje a gente fica sem saber quais os critérios claros disso. Né? Então, é uma questão que a gente tem conversando com o prefeito Paulo Ney, porque acho que a gente precisa, de fato, dar um dinamismo à lei mais importante, a que vai, né, direcionar a cidade como a gente vai crescer para os próximos anos. Então, isso está diretamente ligado no que você falou sobre essa questão aí dos donos de restaurantes.
O segunda vertente é essa questão, né? Essa grande concentração em um pequeno grupo de pessoas que faz com que o aluguel fica muito caro na nossa cidade, né? A questão da mão de obra qualificada é uma grande dificuldade, porque o empresário ele fica com esse receio de investir muito na pessoa e depois ela sair e ir para outro local. Mas é uma sensação e também uma clareza de segurança, que eu acho que a pessoa tem que ter. Acho que grandes líderes ele têm a segurança ao máximo de cada vez mais deixar dar mais autonomia para os seus subordinados a trabalharem, e com isso eles vão ganhando a confiança. Eu acho que é uma troca que tem que acontecer aí. Por que eu ganhei tanta confiança dos servidores da Câmara Municipal? Hoje nós temos um ótimo relacionamento lá. Porque deu-se uma autonomia de trabalho, é claro, sempre com a nossa supervisão, mas uma autonomia de trabalho que eles nunca tiveram ali na Câmara Municipal. Então, isso ajuda demais. Quem está à frente do negócio é você mostrar que você tem brilho nos olhos para poder fazer acontecer. E sem receio de concorrência, sem receio de outras pessoas falarem mal. Criticar, todo mundo vai te criticar. Você fazendo ou não, você ficar deitado o dia inteiro na cama... Alguém vai te criticar. Alguém vai te criticar. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais simplória nesse sentido, né? Não sei se eu estou errado ou estou certo, mas é a maneira que eu encontrei que deu certo, tanto na empresa quanto trazendo um pouco dessa experiência do privado para a gestão pública, da gente se autoafirmar, é claro, você ter essa clareza, sempre respeitando os limites de cada um, porque ninguém precisa ser igual, mas dando essa autonomia de trabalho, porque isso ela vai virar um ciclo e ela vai reverter posição, né, da sua empresa, do seu negócio, da sua gestão, aonde você está à frente, sabe? Então, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar as lideranças. Né? A gente vê também outros movimentos, outros cursos acontecerem aqui em Poços, mais uma vez, de forma solta, numa forma conjunta de convergência. O Franco, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico e também Turismo aqui na cidade, promoveu encontros com empresas, né, para se apresentarem e também trocar experiências, trouxe palestrantes renomados do país para poder falar um pouco de liderança, falar um pouco do mercado para os próximos anos. E isso é importante. Eu falei, Franco, é louvável o que você fez aqui. Também fazendo ações para casar a pessoa que está procurando emprego com uma empresa que está precisando. A gente sabe que há um déficit muito grande de mão de obra na cidade. Esse tipo de ações eles têm que acontecer com mais frequência. E fora isso, todos os entes aqui que nós já citamos aqui anteriormente, participar de uma forma mais coletiva e efetiva para a gente mudar esse cenário aqui da cidade, sabe, Fábio? Incrível, e vou também, não sou servidor público, não sou funcionário de ninguém, não sou vinculado a partido político, mas eu sou Poços Caldense. Me coloco à disposição para que o que for preciso para a gente poder estar junto nisso daí. Sabe por quê? É nítido, quando eu já tive inúmeras oportunidades de viajar pelo mundo, né? Minha carreira no mundo, eu trabalhei muito tempo na cerveja antes, mas depois eu fui para o vinho, já há 24 anos. E eu conheci Chile, Argentina, Uruguai, fui para França, Portugal, Itália, assim, Estados Unidos. Então, são países produtores que têm realmente uma identidade, uma vocação muito relacionada ao vinho. É interessante, eu conversei, por exemplo, com a Ana Vitória no episódio anterior, e ela falou, ela está vivendo hoje lá nos Açores, uma ilha de Portugal, e o quanto que mudou culturalmente o ambiente dela. Nas universidades, assim, ninguém bebe cerveja, todo mundo bebe vinho. E aí mostra o quanto que são muito bairristas e dão valor, e isso é muito de geração para geração, o quanto que isso impacta, inclusive, na economia. Então, por exemplo, que você tem, dentro do seu princípio, uma linguagem muito simples, você é acessível e você consegue falar isso de forma muito clara, que as pessoas conseguem compreender, né, nitidamente as suas responsabilidades. Quando a gente fala sobre alvará, sobre licença, você consegue colocar isso. Então, você tem um papel muito importante, não é à toa que você está na presidência da Câmara, porque com certeza as pessoas reconhecem você como essa pessoa. Agora, o grande desafio, sabendo que a gastronomia fortalece o turismo fortalece a economia da cidade, tem os produtores regionais. Então, para a gente finalizar esse bloco, como que a gente pode conectar, então, essa gastronomia dentro desse movimento? Olha a importância da gente colocar esse assunto na mesa e debruçar em cima e abrir mais o leque. Principalmente com a agricultura local, regional, e fortalecer uma identidade. Eu estou falando de ingredientes, eu estou falando de produtores e principalmente o terroir, porque Poços de Caldas não tem um prato que representa, mas precisa ter um prato? Não, mas você precisa saber o que a gente produz aqui. Então, no storytelling, como é que a gente integra tudo isso? Exatamente, eu acho que, volto a repetir, Poder Executivo, Poder Legislativo local de Poços de Caldas, eles têm que ser o elo para unir todas essas frentes que você citou. Nós temos uma agricultura familiar aqui, Fábio, fortíssima.
muito produtiva. Apesar de nós termos uma zona rural, uma das mais pequenas, né, aqui da nossa região, nós temos muitos produtores mesmo. Eu participo de reunião e eu fico de cara, porque assim, é muita gente produzindo alimento de qualidade, produzindo bem. E aqui, sabe qual que é a grande dificuldade deles? Servir a própria população de Poços de Caldas. No que diz respeito à gestão pública, porque tem dificuldade. Apesar que tem os programas hoje que são voltados, que o município é obrigado a uma fatia, né, da receita ali, comprar diretamente com eles, mas é muito pouco. Eles têm uma capacidade de servir muito maior. E eu acho que falta um pouco dessa porta de entrada, inclusive com os empresários de Poços de Caldas, do ramo gastronômico, dos próprios supermercados, em ter mais esse elo e essa aproximação, e entender que o produto é bom, não é o preço mais barato, mas o produto é de qualidade, e isso vai diferenciar no produto final ali, né, para a mercadoria final. Então, falta eu falo que há muitos fechamentos ainda internos aqui, sabe? Entre empresários, entre poder público, entre os produtores também, que às vezes tem um receio, né, de achar que a pessoa já vai pedir desconto, enfim. É toda uma questão cultural que a gente... E aí é uma quebra de paradigmas, né, Fábio? Não tem como a gente mudar isso do dia para a noite. Exato. Mas eu acho que a gente tem que ter o início. Isso, né? E aí a gente volta lá no primeiro bloco, quando nós falamos das suas sugestões, que eu acho louvável, e vou contar com você aí para que a gente possa fazer acontecer tudo que a gente está conversando aqui. Além de tudo, de ser um podcast, nós estamos aqui trocando experiências que podem, né, que nós vamos levar para dentro da Câmara Municipal, e com certeza vou precisar da sua ajuda nesse sentido. Você tem meu compromisso. Então, eu acho que nesse ponto, nesse sentido, é isso, né? É esse elo que nós precisamos criar agora e desburocratizar, trazer mecanismos que a gente possa conectar produtor, empresário, gestor público, demais associações de uma forma geral, para que a gente consiga ter o progresso para todos. Isso é que eu falo sobre as duas leis de Napoleão Hill. A primeira é ter um objetivo principal bem definido. E a segunda, aliança de mentes. São as duas das 17 leis dele. Esse é o grande desafio, mas você tem uma liderança incrível que você pode guiar toda essa turma nesse mesmo caminho. É isso aí, meus amigos. Gastronomia é economia afetiva. O vinho, ele é uma extensão da mesa. E a mesa, ele é o palco da vida. E você, qual lugar da sua cidade te atende tão bem que você faz questão de indicar para todo mundo? Escreve aqui para a gente, eu quero saber, e se bobear, vou aí visitar, tá bom? E antes da gente seguir para o nosso intervalo, eu também quero te convidar para conhecer um pouquinho da região do Douro, lá em Portugal, um lugar onde o tempo tem outra medida. A Quinta das Herédias é daquelas vinícolas que carregam história, profundidade e silêncio na paisagem, e isso aparece no vinho. É intensidade com elegância, memória com visão de futuro e, principalmente, um convite para as experiências inesquecíveis. Fica aí comigo e presta atenção no vídeo que vem agora, porque ele traduz muito bem essa experiência. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. Dofu, Poços é hotelaria, é destino, é serra, é água. Eu sempre falo assim, é incrível a gente estar no centro de Poços de Caldas e ter essa montanha linda, maravilhosa à nossa frente, Serra de São Domingos. Mas ela também é carregada de muita história, né? A gente tem o ciclo da água, o ciclo dos jogos, o ciclo da lua de mel. E aí agora esse novo ciclo, que é a concessão dos pontos turísticos, que está realmente fazendo um movimento incrível. Mas o que a gente percebe hoje, que está sendo cada vez mais evidente e está muito presente em Poços de Caldas, inclusive, é o turismo de experiência. É a pessoa que
quer ver aquela integração regional, ela quer ver aquela conexão. Então, vamos falar um pouquinho sobre estratégia e união, porque quando a gente pensa em turismo em Poços de Caldas, a gente precisa definir algumas prioridades. Só para a gente, então, dar uma pincelada nesse bloco, que é o bloco do turismo. O que seria a prioridade número 1 quando a gente sabe em quanto vespeiro que a gente vai mexer aí? Porque a gente está falando de gerações diferentes. Se crescer muito o turismo, é mais pessoas que estão vindo para Poços, é mais trânsito, mais poluição, mais insegurança. Tivemos um caso essa semana, de novo, um querido amigo, proprietário da loja, perto da Câmara de Vereadores, lá, o Doce da Roça, 4 vezes invadido em 8 dias. Pessoas em situação de rua, que de dia estão lá pedindo, e à noite vê o movimento e pula e invade. Então, a gente precisa superar esses limites, superar esses desafios. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a gente precisa mostrar para as pessoas que dá para organizar tudo isso. O que seria a prioridade número 1? Assim, o primeiro pontapé inicial para a gente falar, vamos chegar lá, para a gente sonhar no objetivo principal bem definido. Eu acho que são 2 pontos primordiais que você tocou aí: mobilidade urbana e segurança. Hoje há uma inversão de valores muito grande, isso não é só Poços de Caldas, é Brasil afora, dessa questão dos furtos, enfim, dos pequenos delitos que acontecem no nosso município, né? Eu, inclusive, tive a minha empresa também assaltada na primeira semana de janeiro, começando o ano bem ali, né? Então, uma pessoa entrou, mesmo o alarme disparando, câmera de segurança, a pessoa entrou, ficou 3 minutos e fez um estrago mesmo dentro da empresa. Então, foram lá fazer o boletim de ocorrência, fui muito bem atendido pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal também, que me acompanhou lá. Mas há um desânimo das forças de segurança no que diz respeito a esses pequenos delitos, porque eles gastam mais tempo fazendo um boletim de ocorrência, fazendo ali os trâmites burocráticos, do que essa pessoa fica presa. Então, a gente precisa, sim, de leis mais efetivas. E aí, quando a gente fala de leis, você fala assim, mas você é vereador. É que não compete ao Poder Legislativo Municipal esse tipo de legislação. Então, nós precisamos aí, um ano muito importante, o ano de 2026, que nós vamos ter novas eleições, para os nossos deputados federais, inclusive, nos ajudar nesse sentido mesmo, sabe? Porque a gente precisa que o cidadão de bem, os nossos turistas que vêm a Poços de Caldas, tenham a segurança, né, de poder sair, de poder usar o seu celular, de não ficar com receio de andar à noite nas nossas praças, que são belíssimas, que hoje há essa insegurança muito grande. Então, nós precisamos, primeiramente, é claro, que aí já é um nível a nível federal, mas enquanto nível municipal é a gente poder dar subsídio para que as nossas guardas municipais, os nossos policiais possam trabalhar melhor. E como que a gente faz isso? Trazendo mais segurança, mais viaturas, trazendo mais infraestrutura para que essas pessoas possam trabalhar. Nós temos aí muito próximo um novo concurso da Guarda Municipal, que vai ajudar, são mais 50, 60 guardas municipais, que vai ajudar a dar esse dinamismo e essa sensação de segurança às pessoas, aos munícipes, quanto aos turistas. Nós temos cidades no interior de São Paulo, por exemplo, Fábio, que usa muito pouco da Polícia Militar, e não por menosprezar a Polícia Militar, mas é porque tem uma guarda tão efetiva, tão ativa e tão preparada, né? Ou seja, são muitos os servidores ali para darem conta das cidades que acabam utilizando muito pouco. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto importantíssimo. A gente dá mais essa sensação de segurança aos nossos munícipes e também aos nossos turistas que frequentam a cidade. E segundo, é mobilidade urbana, né, Fábio? Hoje a gente sabe que Poços cresceu muito, né? Tem essa questão geográfica que ela é um pouco espalhada, né? A zona sul, da zona leste, da zona oeste, mas tudo se concentra à área central, né? Tudo passa pelo centro. E isso acaba se tornando um grande problema que nós temos aqui hoje. Então, se a gente quer atrair mais pessoas, atrair mais esse sistema, esse turismo de experiências, como você bem citou, né, para que a pessoa possa ficar em Poços de Caldas, mas possa desfrutar de toda a nossa região, ela vai querer conforto, ela vai querer mobilidade, ela vai querer segurança. Então, é um ciclo que acontece dentro desse ecossistema, né? Então, a gente precisa pensar para
ontem, né, a gente inclusive aprovou lá na Câmara Municipal um recurso que está já tramitando na Caixa, o projeto, para fazer uma ligação da Zona Oeste para a Zona Sul, onde tirando um pouco dessa sobrecarga da área central nossa. Vejo também que o terminal central ali é um divisor de águas que precisa repensar a forma dele poder ser estratégico para nós, né? Precisamos de uma via também da Zona Leste para a Zona Oeste, sem passar pelo centro da cidade. São projetos grandiosos, mas que se a gente quer crescer de uma forma organizada, a gente precisa pensar numa estrutura melhor no que diz respeito à mobilidade e segurança na nossa cidade. E olha que bacana, tá vendo? Você colocando esses exemplos, eu vou falar aqui de 2023, 2024, que quando você assumiu a presidência da Câmara Municipal, você citou aqui que você se tornou, então, o presidente mais jovem da história do Legislativo local. Mas por que isso? Porque você se capacitou, e vou finalizar com essa capacitação sua. Por quê? Porque nessa relação de confiança que você teve lá, eu lembro quando eu fui promovido a gerente de vendas da Ambev com 23 anos, eu tomei muita pancada porque eu fiz muita coisa errada, né? Não porque eu não queria fazer as coisas certas, Sim. é porque eu não tinha maturidade, não tinha experiência. E aí ali você... trazendo todo mundo para dentro de um contexto de vamos olhar o bem e fazer o bem, eu tenho certeza que ainda hoje essa relação com a nossa identidade gastronômica pode fazer com que as pessoas vejam isso como um fator decisivo para o turista escolher Poços de Caldas. E aí é o que eu já falei no bloco anterior, você tem um papel muito importante nisso daí. E é por isso que você está aqui hoje, porque realmente você tem a responsabilidade, mas você tem a atitude, você tem essa personalidade que tem capacidade para conduzir isso daí. E aí, como a gente também falou de que Poços está cercado de vinícolas aqui para toda a região, nessa responsabilidade que está falando de uma bebida alcoólica, e que Poços pode ser uma base, né, falando da hotelaria, não apenas dos hotéis, mas também tem os restaurantes aqui na cidade, Sim. que a pessoa... E o comércio, todo mundo é beneficiado, o turista aqui e acaba deixando dinheiro para todo mundo. São 500 mil habitantes, tá? Se você somar essas 16 cidades, são 500, é 500 mil de habitantes. E lá no ano de 2021 também, e 2022, o Renova BR reconheceu 3 ações suas como relevantes, que foram assim fundamentais no seu mandato. Primeiro, o apoio ao trabalhador, que você olhava lá para ele de fato e deu naquele momento de pandemia, né? Todo um suporte para ele, principalmente pós-pandemia, aquela situação é muito difícil. Segundo, também porque essa questão da mobilidade urbana já fazia parte ali e você já estava agindo em cima. E também aquela questão da transparência no mandato, para que todo mundo tenha uma visão de quem são as pessoas que a gente elegeu e está trabalhando a nosso favor. Aí que entra a união desses 3 textos que eu acabei de falar para você. Sabendo que o Poder Legislativo ele pode ajudar a destravar esses projetos que fortalece o turismo, né? Vamos falar da sinalização, da mobilidade, dos eventos, da questão da segurança, também até um ordenamento. Você tem um comportamento muito legal, porque você posta várias vezes que você vai nos bairros ouvir a demanda, o que está acontecendo ali no dia a dia, né? É importante a gente equilibrar o turismo com qualidade, mas também a segurança do morador de Poços de Caldas. Como que o legislativo municipal pode, talvez seja através da audiência pública, permitir com que... Porque talvez vai ficar muito no discurso. Para que não fique apenas uma audiência pública, foi lá e falou, todo mundo tira foto e termina em pizza, não é legal. Como seria viável para ter iniciativas públicas e privadas para que a gente possa criar um movimento, uma onda de falar assim, pessoal, acredita em Poços de Caldas porque nós vamos fazer isso. E aí, igual a Copa do Mundo, as pessoas vão e vestem a camisa e falam assim, vamos fazer isso, fazendo uma seleção dos ingredientes que a gente tem aqui na região, mostrando os restaurantes que a gente tem, ou seja, criando essa identidade. O que seria, nesse sentido, sabendo das primeiras prioridades, a força do Poder Legislativo na condução desse projeto? Ou talvez não seja a responsabilidade do Poder Legislativo? O Poder Legislativo ele tem responsabilidade, mas a gente sempre tem que deixar claro que o Poder Legislativo não executa, né? As pessoas confundem bastante isso. Então, por exemplo, você falou de transparência, só para dar um gancho nessa fala, as pessoas falam, mas você vai sempre nos bairros, tudo, mas tem vezes que você vem e não acontece nada, não sei o quê, porque a gente vai lá para cobrar, para fiscalizar. Inclusive, eu sempre dou a sugestão do que pode fazer se tem alguma legislação que
que possa ali encaixar para que possa resolver aquele problema, né? Às vezes é um problema simples, mas a gente depende exclusivamente, nesse sentido de execução, do Poder Executivo Municipal. Por isso que essa ligação entre os poderes legislativo e executivo, apesar de serem independentes, nós temos que ser harmônicos, porque senão as coisas não acontecem. A gente vê o que acontece no Congresso Nacional, a nível nacional, né, essa bagunça de travar pautas, enfim, de olhar mais a ideologia e deixar o povo de lado, né? Acho que não é esse sentido e nunca foi o meu perfil nesse sentido. Então, quantas vezes já sentei com o Paulo Ney, já conversei, projetos mais espinhosos, né? A gente senta, conversa, coloca os jurídicos juntos, justamente para que a gente possa dar vazão a demandas importantes da cidade, que de fato vão impactar a vida do cidadão poços-caldense. Então, da nossa parte, não tem essa politicagem, né? Como as pessoas às vezes interpretam de uma forma errada. Mas eu acho que é através dessa interlocução que nós vamos ter que a gente vai conseguir fazer com que todos participem, né, Fábio? Porque até mesmo a audiência pública, há uma descrença muito grande de audiência pública, porque ficou uma questão tão repetitiva ali. A gente tem audiência pública quase toda semana. E aí os vereadores, a gente deu autonomia para os vereadores. Quem preside as audiências hoje não sou eu, desde que só se eu propor. Porque se outro vereador propor, vai sentar lá à frente na cadeira do presidente e vai conduzir os seus trabalhos, porque às vezes é uma temática muito específica, de um nicho específico, que é ele que está conduzindo, né? Então, nessa abrangência que nós estamos pensando em Poços e na nossa região, no que diz respeito à gastronomia, aos nossos vinhos, à cerveja, é um assunto que nós vamos precisar envolver a região, inclusive, para poder participar. Então, nós vamos precisar envolver os gestores de Andradas, de Caldas, de Campestre, enfim, de Bandeira, até aqui no interior de São Paulo, né? Nós podemos chamar eles para Águas da Prata, Pinhal, nós podemos envolver eles também, né? Fazer essa interlocução interestadual, vamos dizer assim, porque é através disso que, cabeças pensantes, a gente vai conseguir achar um denominador comum e a gente conseguir efetivar tudo isso que nós conversamos aqui durante todo o programa, né? Nós sabemos da importância que Poços tem para a região, que a região tem para Poços, dos nossos produtos, da cadeia produtiva que nós temos, a gastronomia que nós temos aqui na nossa região, e para isso é a hora de juntar as pessoas e de fato efetivar os possíveis caminhos para a gente poder crescer. Muito obrigado por essa consideração sua, porque ela elucida também para muitas pessoas que têm não conseguem ver uma separação entre o poder legislativo e o poder executivo, e daí mostra mais uma vez a importância de a gente estar unido em prol de um objetivo bem definido. E também o poder público não tem que fazer eventos, porque não é que o poder público não sabe fazer eventos, é porque existem empresas profissionais que sabem fazer e cuidar do evento com uma responsabilidade muito grande. E esse tema de eventos, por exemplo, ter um centro de convenções, de repente está muito mais assunto de pauta de poder público de ter um evento, um espaço que seja público-privado, entre aspas, enfim, uma parceria público-privada que a gente poderia utilizar. Já tem vários centros particulares aqui, mas a gente percebe que muitas vezes não atendem às necessidades desses organizadores de eventos. E sabendo que tem que integrar também o Poder Executivo com o Legislativo, com as entidades e com a sociedade, para a gente, claro, mensurar essa qualificação, eu quero citar um exemplo para você. Muitas pessoas falam de Campos do Jordão. E eu, profissionalmente, eu vivi uma grande transformação lá. Porque teve um trabalho feito pelo hotel do Senac, da Escola Senac de Gastronomia, que tinha um hotel lá em Campos do Jordão. E todo mundo acha que os festivais nasceram na cidade de Campos do Jordão, mas não, nasceram numa cidade vizinha de Campos do Jordão, se não me engano é Santo Antônio do Jardim, onde foi Secretaria de Turismo junto com a Câmara de Vereadores no movimento e a Associação Comercial. E se uniram e começaram então a fazer o Festival da Truta. E aí depois veio com outros festivais e começou a ganhar esse movimento. E aí sim, o bairro Capivari do Campos do Jordão comprou a ideia, que era 2 quadras, e aí a cidade começou a comprar, começou a abraçar o movimento, e aí o que aconteceu? O Campos do Jordão está no topo da montanha, derramou. Isso veio Gonçalves, Monte Verde, para o lado de lá do estado de São Paulo. Todo mundo está sendo beneficiado hoje, porque todo mundo comprou ideia. Tem até uma identidade de arquitetura. Você chega lá, você percebe que as construções já tem lá uma linha. Olha como é que as pessoas se mobilizaram em relação a isso, a essa ação, para criar essa identidade, entendeu? Então, isso não muda do dia para a noite, você está coberto de razão, e realmente é um caminho longo, não é um caminho de um dia para a noite, mas a gente realmente precisa começar. Um outro exemplo, rapidamente, Gramado e Canela.
Mesmo Gramado não tem aonde crescer mais, né? Ela está saturada no que diz respeito a restaurantes, enfim, não tem aonde crescer. A Canela virou uma extensão de Gramado, né? Então, inclusive, mudaram o plano diretor, abrangeram essa questão arquitetônica muito parecida, né? E hoje Canela também é um sucesso, né? E cidades vizinhas ali que se complementando. Exatamente. É isso. Então, dá para a gente pegar essas cidades co-irmãs, a gente colocar todo mundo sentado na mesa e traçar um plano diretor para que a gente possa conduzir. Por exemplo, por que não ter um espaço aqui em Poços de Caldas, já que aqui é o polo de hotéis, um centro onde poderia ter estandes, cada um de uma cidade, com uma televisão mostrando a propaganda das cidades vizinhas, estimulando os turistas a ir para lá, desde que você tenha um formato de levar essas pessoas com segurança, fazer o transporte para que elas possam viver essa experiência. Para a gente finalizar, se a gente fosse vender hoje Poços de Caldas como um produto, mas principalmente que representasse uma experiência de Poços de Caldas, ele estaria no vinho, na gastronomia ou nos pontos turísticos que nós temos água, Cristo, serra, o que foi tradicionalmente Fábio, eu acho divulgado. Que a gente poderia vender Poços de Caldas como um produto completo. Eu acho que a gente poderia agregar o vinho, as nossas cervejas, os nossos restaurantes, os nossos pontos turísticos, a nossa natureza, as nossas águas termais, o nosso esporte, porque Poços de Caldas também pulsa o esporte pelas belezas naturais que tem. Eu falo que tem atividades para todas as idades, para todos os preços, para todos os gostos aqui em Poços de Caldas, né? Então, eu vendo a Poços de Caldas muito facilmente quando eu vou para fora, né? A gente viaja bastante também a trabalho e é uma cidade encantadora, né, Fábio? E a gente, enquanto gestor público, a gente tem que impulsionar para que seja uma cidade cada vez melhor. Tá vendo, minhas queridas confreiras, meus queridos confrades? O turismo é a vitrine da cidade e também é o brinde do aprendizado. Turismo bom é aquele que faz o visitante voltar. Ele faz ele indicar e também faz o morador ter orgulho, como a gente tem de falar, encher o peito para falar, eu sou de Poços de Caldas. E você, turista que nos ouve e que já visitou Poços de Caldas, qual foi a experiência que você mais amou quando você esteve aqui? Comenta aqui pra gente, faço questão de contar para todo mundo por aqui, tá bom? E se o papo te der fome, pessoal, tem Santa Pizza, massas artesanais e sabores incríveis. Santa Pizza, amor em fatias. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos. Douglas, agora a gente amarra tudo isso em economia e eu quero trazer um conceito, né? Uma cidade, quando ela está bem preparada, eu tenho certeza que ela prospera com muito mais facilidade. Poços pode viver novas ondas, estamos falando aí de turismo, gastronomia, os investimentos das indústrias gerando emprego, renda, terras raras, está toda uma descoberta que pode colocar o Brasil no cenário, na liderança mundial na produção. Hoje está atrás da China, mas é porque ainda não descobriu tudo que está debaixo dessa terra aqui, e aí tem que ter esse cuidado, o equilíbrio com o meio ambiente, com os moradores e tal, e isso tem que ser muito bem acompanhado, fiscalizado de perto, para a gente garantir que está tendo super transparência nisso. E também tem esses temas que estão sendo debatidos da ordem política, porque é ano eleitoral. Aí o Trump está brigando lá com o Putin, né? Está falando, vamos fazer as pazes agora, desde que você me dê as terras raras. Aí o Lula também falou de Minas. Cara, olha como é que é difícil quando a gente está falando de uma causa e a gente começa a entrar em outros fatores, porque a gente não tem o controle de tudo, né? E daí a importância de ter líderes como você que ajuda a construir uma narrativa e uma instrução, ser luz mesmo, para esses operadores, para esses agentes, no caminho de uma estrada escura, porque a gente não tem dúvidas que é possível alcançar. Então, quando você olha para Poços, os próximos 5 anos, vamos trazer isso para os próximos 5 anos, qual você acha que seria a maior oportunidade econômica para acontecer nos próximos 5 anos?
Bom, Fábio, com certeza o que está brilhando os olhos hoje, não só do Brasil, mas do mundo, é terras raras, e o solo de Poços de Caldas está sendo considerado um dos mais férteis para esse tipo de mineração. Poços de Caldas, pelo seu desenvolvimento, sempre foi uma cidade muito minerada, né? A gente sabe, é claro que tem as pessoas que são totalmente contrárias, as pessoas que não têm entendimento, as pessoas que são favoráveis, enfim. E a gente precisa convergir para que essas pessoas entendam que a mineração é algo que vai acontecer. A gente precisa, enquanto gestor público, é você equilibrar esses impactos que vão ter. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos próximos anos, que eu acredito que seja além do turismo, é claro, né, que não vai deixar de crescer, e a gente tem certeza de tudo que a gente conversou aqui. Nós vamos potencializar cada vez mais Poços e a nossa região aqui para atrair mais turistas, enfim, todo esse ciclo que nós já conversamos. Mas terras raras é algo que chama atenção mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a fome pelo poder ela vai aumentar também, né? Então, assim, a gente tem que despertar isso nas pessoas para que tomem muito cuidado com quem de fato quer administrar a cidade por interesse próprio ou quem quer ver a cidade crescer de uma forma equilibrada. Então, hoje nós temos uma preocupação no que diz respeito a terras raras, que é o grande up que vai ter aí na cidade, na nossa região também, porque a gente não consegue mensurar ainda, Fábio, se é um mercado milionário, bilionário ou trilionário. Como os muitos especialistas dizem, né, nas suas entrevistas, que o solo de Poços é um dos mais férteis. Então, nós temos hoje os americanos interessados no solo de Poços Caldense, nós temos os chineses, nós temos os sauditas agora entrando também na briga para poder fazer essa extração, né, enfim. Então, assim, as empresas que estão hoje com o direito minerário, né, com as licenças ali prévias já em andamento, são empresas novatas nesse segmento também. Então, é uma preocupação muito grande da população e com toda a razão no que diz respeito aos lençóis freáticos, né? a possíveis poluições, contaminações, a questão da poeira, porque a escavidade ela é muito profunda, então para isso você vai precisar tirar uma quantidade muito grande de terra, principalmente a população da Zona Sul. Mas além desses fatores, eu acho que o fator também que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente que ama Poços de Caldas, esses grandes centros adquirirem os direitos, né? Os chineses, os americanos, os sauditas, porque são pessoas que talvez a gente não tenha esse contato, essa proximidade que nós temos hoje. E se nós estamos pensando numa cidade equilibrada e próxima para os próximos anos, nós temos que pensar e articular muito bem isso, né? De alguma forma. Eu sei que os direitos minerários eles são da federação, não são a nível municipal, mas a gente tem que, enquanto gestores municipais, buscar esse equilíbrio junto às esferas estaduais e federais, sabe, Fábio? Porque é uma preocupação muito grande e a gente tem que ter muito pé no chão, né, desse boom econômico que vai acontecer na nossa cidade, né? Porque vai aumentar muito a receita. Isso vai ser bom para o turismo, isso vai ser bom para a atração de novas empresas, enfim, o ciclo de uma forma geral, né? Então, assim, eu acho que a grande questão que nós vamos vivenciar nos próximos anos, com certeza, vai ser a terras raras. Vai ser uma nova era, né? Aí, né? Tá para acontecer aí em curto prazo de tempo. Sim, né? Com certeza. Então, eu acredito que vai ser aí o grande up da nossa cidade no que diz a economia, vai ser uma fonte de receita aí grandiosa, a gente tem certeza disso. Estou no penúltimo comentário agora, que você sempre fala sobre liberdade econômica, daí a importância da gente saber o que é uma liberdade econômica municipal na prática, para a gente saber que a gente tem essas obrigações federais, mas o impacto ele é municipal. Acaba acontecendo aqui, não lá em Brasília, né? Não lá em Belo Horizonte. É igual a distribuição de receita, né? A grande fatia ela fica na federação e aonde as coisas acontecem é no município, né? Exatamente. Tinha que ser o inverso disso. Agora, por outro lado, falando do ISS, a quantidade de emprego e renda que isso pode gerar, né, da mão de obra. Por isso que é importante a gente mostrar para o pessoal que está chegando agora a importância deles ficarem atentos a essas oportunidades, que são oportunidades, seja para ele ser um funcionário, para ganhar experiência, ou seja para ele empreender, inclusive. Sim. Porque vai ser cada vez mais pessoas que vão cobrar essa qualidade do serviço prestado e que estão dispostos a pagar bem por isso daí. Com certeza. E você fez uma indicação de projeto muito legal em relação ao empreendedorismo e geração de emprego, porque foi a regulamentação para a instalação das micro cervejarias artesanais, pubs, né? Uhum. E os brew pubs aqui no município de Poços de Caldas, que anda muito em similar com essa conversa que a gente está tendo aqui, porque
como você acredita com nós que, nesse caso, o vinho ele fortalece a gastronomia, a mesma coisa foi lá, a cervejaria, as pessoas que são fãs das cervejas artesanais vêm para Poços de Caldas e querem experimentar, e a gente está com um portfólio de cervejas campeãs, estão ganhando super destaque. Mas ainda falo que o maior gargalo nosso é a mão de obra. Então, por mais que a gente possa mostrar que as terras raras vai dar muito dinheiro, por mais que a gente possa falar que a gente tem produtos de altíssima qualidade, mas se a gente não estiver preparado para atender esse gargalo, talvez a gente possa ter um problema aí de migração, como a gente está falando de Campinas. O pessoal vai ficar, vem aqui para o Hospital, trabalha de segunda a sexta e vai ficar em Campinas para poder passear, ou vai passear, gastar o dinheiro dele na cidade de lá. Outra questão política também, que é essa questão da tributação, da competitividade do produto, porque a cachaça, por exemplo, é considerada alimento e o vinho não. Então, botar esse assunto na mesa também é importante para que a gente possa tentar, de alguma forma, já está tendo um movimento, tá? Eu conversei com a Heloísa da Sindivinho, ela está falando na Assembleia Legislativa do Estado de Minas também, já foi lá em Brasília, para fazer com que as pessoas entendam, né, que o vinho ele é tido como um alimento, apesar de ele ser uma bebida alcoólica, mas os benefícios que ele tem para a saúde, inclusive extraindo sempre acompanhamento médico, para a gente não poder ficar fazendo propaganda de bebida alcoólica, mas historicamente, de tradição, de geração para geração, né, fazia parte da Bíblia, está lá na história, Jesus transformou água em vinho, né? Então, não se tem hoje comprovadamente nada que, a não ser um estado de saúde da pessoa, que é um produto ilícito, né? Então, dá para se trabalhar ele da forma como que se pede os profissionais da área. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa definitivamente mostrar para as pessoas, inspirar as pessoas a explorarem cada vez mais o melhor, mas tendo o equilíbrio do que a sociedade está buscando. Então, para a gente também encerrar, qual é a mensagem que você deixa para os empresários de Poços de Caldas, para os jovens que querem empreender em Poços de Caldas ou querem ter uma vida profissional de carreira mais bem-sucedida, mas que a gente possa fazer isso, um comentário, uma sugestão com responsabilidade, com base em todo esse cenário que a gente está falando e com visão de futuro, para ele pensar e agir. Primeiramente, nunca desista dos seus sonhos, né? Eu acho que a pessoa que deixa de sonhar, ela deixa de progredir. Então, essa é sempre uma frase que eu utilizo, porque se você é uma pessoa que desanima fácil, ainda mais num país que tem tanta burocracia, tantas adversidades no que diz respeito a esse momento político, que a política envolve todo esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, ela vai desanimar fácil e ela não vai conseguir progredir, né? Então, tudo que você transmite, ela volta com intensidade. Então, você tem que transmitir que você quer aquilo, que você vai fazer acontecer da melhor forma, que você vai buscar conhecimento para que você desenvolva o seu negócio, né? Então, é a capacitação, é buscar a capacitação sempre, é buscar networks e conexões que vão te impulsionar a ser uma pessoa melhor, um líder melhor, né? A buscar pessoas que vão te inspirar e, ao mesmo tempo, você virar inspiração para os seus próprios subordinados, né? Então, eu falo isso sempre para o jovem, nunca deixar de sonhar, nunca deixar de estudar, de capacitar, porque isso é fundamental para que a gente consiga ter aí um progresso nas nossas vidas. E aos empresários que já estão no ramo, que estão aí nesse mundo louco do empreendedorismo que a gente ama, né? É mesmo uma frase de esperança, né? Para que a gente consiga prosperar juntos, né? Interligando sempre os poderes executivos e legislativos para impulsionar cada vez mais a economia local, nos colocar à disposição. É claro que muitas coisas no que diz respeito às tributações não compete ao poder municipal, mas a gente pode fazer aí ser uma engrenagem de uma forma de impulsionar aí as entidades, os entes federativos, né? Para que a gente consiga aí dias melhores aos nossos empresários que fazem o nosso Brasil rodar. E olha, mais uma vez, parabéns pela forma como você conduz o seu trabalho. Eu acompanho, apesar dos bastidores, não de perto no dia a dia seu, mas eu vejo o quanto que você tem realmente essa abertura para as pessoas e recomendo você, empresário de Poços de Caldas e também de região que quer aproximar da cidade de Poços de Caldas. A Câmara de Vereadores de Poços de Caldas está sempre com as portas abertas e o vereador Dofu, uma pessoa com uma linguagem muito simples, colocada de forma transparente, que com certeza vai entender a tua necessidade e vai fazer o melhor por você, tá bom?
Economia forte, pessoal, não é só dinheiro que circula, tá? Ele é qualidade, principalmente na entrega. Ele também cria identidade e precisa da união de todo mundo. Por isso que esse programa de hoje, eu trouxe hoje o Douglas para a gente ter essa discussão de como que a gente pode fazer com que essa engrenagem mova os sonhos. Ela pode promover negócios e cidades. E eu aqui também quero deixar registrado que a Inexperiências, Adolfo, ela vai estar à disposição para que você precisar, em ponto de capacitação, ou até mesmo apenas como conversa, para a gente colocar o assunto na mesa, para que outros profissionais possam se debruçar sobre e a gente conseguir desenvolver cada vez melhor o futuro para a nossa querida Poços de Caldas. Tá bom? Falando em legado, pessoal, os queijos de Minas Gerais é tudo isso. Esse queijo aqui, ó, queijo da Lagoa, cidade de 4.000 habitantes aqui do sul de Minas. Incrível. E queijo em Minas é tradição. E tradição, cuidado, e aquele trem gostoso demais da conta que dá maior orgulho em dizer, eu sou mineiro, uai. E eu quero falar então agora da queijaria Queijo Sou, que é um verdadeiro patrimônio de Poços de Caldas, que oferece muito sabor e que conta história. Queijo Sou, o autêntico sabor da nossa região. A queijaria Queijo Sou vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sou. Um autêntico sabor mineiro, direto da fonte. E eu estou voltando aqui agora do comercial, comendo esse queijo delicioso, tomando esse vinho, mas, ó, Adolfo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza absoluta que você ajudou aqui a esclarecer para muitas pessoas que estão no trade, né, do turismo, que estou falando aqui do vinho, da gastronomia, mas eu tenho certeza que isso vai para o hotel e também para outras cidades inspiradoras que querem trabalhar isso pode ser de inspiração para eles. O espaço aqui é seu. Que mensagem que você quer deixar para as pessoas, para o morador de Poços de Caldas, para o empreendedor, para a juventude, sobre futuro, união e responsabilidade na construção da cidade? Fábio, meramente agradecer aí pela qualidade do seu programa, do seu podcast, né? Gostei muito. Inclusive, a gente conversando, já estava pensando em várias ideias aqui, já matutando o que a gente poderia fazer. E te prometo que isso não vai ficar só na nossa conversa, tudo que nós aqui debatemos, né, de uma forma saudável, nós vamos aí levar para dentro da Câmara Municipal e tenho certeza que nós vamos colher bons frutos ainda desse bate-papo que a gente tem e te parabenizar, você e toda a equipe, pela excelente produção aqui do programa. E falar para a população de Poços de Caldas, né, que nós estamos ali sempre à disposição em poder servir cada vez melhor, né, e ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de cada um de vocês, munícipes de Poços de Caldas, para a gente construir sempre uma cidade melhor. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Amém, que assim seja, meu querido. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Muito obrigado a você também por nos acompanhar. E se esse episódio fez sentido para você, curta, se inscreva e compartilhe também. E comenta aqui embaixo, qual projeto que você gostaria de ver Poços liderando nos próximos anos? Escreve, porque eu vou contar pro Adolfo, tá bom? E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!